Som, 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 som. Saudações a todos. Mais uma noite de quarta-feira, mais uma live, diretamente aqui da Fraternidade, em Lavras, Minas Gerais. A nossa terceira da série. E, antes de iniciar, alguns avisos, algumas ações. Antes de mais nada, agradecer aos que estão participando ao vivo, agradecer aos que estão curtindo, compartilhando, para com que esse pontinho de luz aqui em Lavras possa recuar a outros pontos mais, visto até que essa palestra ficará aí disponível, assim como todas as outras. Agradecer também aos palestrantes que se colocaram à disposição de estar vindo aqui toda quarta-feira, um expositor novo, com um tema novo. Agradecer a todos estes, e assim estaremos realizando, enquanto durar essa impossibilidade de estarmos aqui juntos, unidos, como de costume. Estaremos realizando toda quarta-feira, às 19h30, essa live, uma palestra desta casa, onde apenas se encontram aqui 4 pessoas, contando com o palestrante e a parte técnica aqui para poder fazer isso acontecer. E todos nós, com a devida segurança, como lembrando que a cantina Irmão Iago está funcionando de forma diferente, entregando as marmitas. E o que nós sempre falamos aqui, que é o quê? Um incentivo ao Evangelho no lar. Aqueles que já faziam pelo menos uma vez por semana, por que não aumentar essa quantidade? A leitura edificante no lar, essa vibração que possa atingir não apenas a nossa cidade, mas por que não o nosso planeta. Hoje nós vamos ter aqui a presença, como já sabido, da Vanessa, lá do Grupo Espírita da Prece, com o tema Humildade, Orgulho e Vaidade. Como trabalhar a nossa iluminação e crescimento íntimo. Mas antes de passarmos a palavra a ela, para quem já frequenta esta casa aqui em loco, sabe que nesta casa todo mês é Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio, a valorização da vida. E sempre que possível, em todas as reuniões públicas, nós gostamos de colocar esta ênfase. E sempre quando a colocamos, rogamos e evocamos por Maria, Mãe de Jesus. O índice de tentativas do autoextermínio, ou mesmo daqueles que infelizmente lograram êxito, continua. E com a pandemia, tem-se o risco, inclusive, do acréscimo. Infelizmente, já é público do ator de 85 anos, Flávio, que cometeu suicídio. Agora, recentemente, essa semana. É público isso. Mas nós temos casos em Lavras e região de tentativas. Jovens, infelizmente, ainda acontecendo isso em nossa cidade.
Por isso que eu rogo a esses que estão na live, aos que irão assistir depois gravado, para nossas orações, no culto no lar, esse evangelho no lar com Jesus, estamos vibrando para levar força, ânimo, iluminação a todos estes que estão tentando. E infelizmente aqueles que já cometeram. É por isso que nessa oração inicial estaremos fazendo essa vibração, como de costume, quartas, vira e mexe a gente faz. Porque no Centro Espírita Fraternidade é Setembro Amarelo o ano inteiro. Vamos orar então, meus amigos, meus irmãos. Jesus, este mestre incomparável, amigo inolvidável, amigo, que deixou conosco o maior presente da humanidade, Maria, Mãe de amor. Maria, que seria de nós se não fosse vossa missão sublime? E é neste momento que todos nós, espíritos que aqui estamos, pois não há fronteiras para o pensamento, para a oração, para essa vibração, todos nós aqui em vibração neste momento, levando um pouco de contribuição dos fluidos salutares, a equipe da Legião, para o remédio, o curativo, o lenitivo, aos que tentaram ou aos que cometeram o autoextermínio, o suicídio, colocando como uma figura representativa o ator Flávio, e nós oramos por todos neste planeta Terra que estão passando por situações de desânimo, angústia, desespero, depressão, que aprofunda a melancolia. Que essa luz desta casa, de todos nesta live, somando forças à Legião de Maria, Mãe de amor, possa ir nos corações, nos lares, nos leitos hospitalares daqueles que tentaram o suicídio, restabelecendo neles o soerguimento, a força para poderem levantar e estarem fortes para não sucumbirem a esta influência, a necessidade, desejo de se autoexterminar, pois somos espíritos imortais, filhos de Deus, condenados à perfeição, condenados à felicidade, pois ainda estamos no estágio da imaturidade do mundo de expiações e de provas. Oremos por este, sim, não apenas por aqueles que estão sofrendo a pandemia, sofrendo a doença do Covid-19, mas os que estão sofrendo de outras formas mais. Agradecemos ao Pai, Deus, pela oportunidade deste encontro, por esta casa e pela oportunidade de estarmos realizando esta live. Obrigado, Maria, Mãe de Jesus, que o teu amor, a tua força, vá de encontro a cada um que está necessitando neste momento
mas que seja também sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Vanessa, fica à vontade. Muito boa noite a todos e todas, com muita alegria no coração. Estamos aqui nesta casa abençoada, que mesmo em situação tão difícil da condição mundial que estamos atravessando, se propõe a desenvolver o seu trabalho com a generosidade de ser, amparada pelos bons espíritos que dão sustentação a todos os trabalhos desta casa, e nos é ofertado através da lei do progresso esta oportunidade, do avanço tecnológico, nos permitir estarmos juntos, mesmo que virtualmente, mas conectados vibracionalmente pelo desejo sincero do aprendizado, das mensagens de Jesus e da forma como nos propomos enquanto espíritos de crescermos, de nos melhorarmos. Já o braço da sabedoria e do amor, que é o braço ligado à lei moral, ainda nos é uma asa muito danificada, ainda muito sem condições de bons voos. E é desta forma que nos esforçamos enquanto espíritos a darmos mais força, a darmos condições para que os nossos voos, eles sejam voos leves, serenos, profundos. O tema da noite suscita em nós esse olhar para nós mesmos, em que nós vamos vendo a necessidade, cada um aqui num grau diferente, de revisitarmos as nossas imperfeições ligadas ao orgulho, ligadas à vaidade, buscando aquisições virtuosas ligadas à humildade e à caridade. Se formos olhar pela definição, orgulho e vaidade, num contexto da nossa língua portuguesa, eles têm algumas diferenças. E o orgulho, por um determinado ângulo, ele pode até ser visto como positivo, como parte de um autoconhecimento que nós conseguimos enxergar coisas boas em nós. Já a vaidade, ela se caracteriza como a ignorância do nosso ser, como algo que nos apegamos em geral a futilidades, a inutilidades que nada nos agrega, enfim. Dentro de um contexto religioso que é o nosso propósito da noite, vocês vão me ouvir falar sobre orgulho e vaidade como sinônimos, porque é desta forma que no Livro dos Espíritos eu me dediquei a estudar para realizarmos a reflexão da noite. E no livro Obras Póstumas está dito que orgulho é a exaltação da nossa personalidade. Lembremos aqui, caros irmãos, que nós estamos numa condição espiritual tal que nos apresentamos neste momento desta vida corpórea de algumas maneiras. E não raro, nós nos apegamos, nós nos envaidecemos desta persona, dessa faceta de nós mesmos que nós estamos desenvolvendo na atual encarnação.
Então, o orgulho aqui, dentro desse contexto religioso, espiritual, ele nos traz a ideia de sermos seres muito especiais, de sermos seres de muito valor, sermos seres muito importantes. E neste sentido, quando o sentimento de orgulho ele nos atinge, ele nos faz olhar para nós mesmos de uma forma muito superior em relação aos nossos irmãos de caminhada. O egoísmo é um produto do orgulho, né? Se nós pudermos fazer uma caracterização, nós vamos entender o orgulho como algo que sentimos, né? É um sentimento que emana de nós todas as vezes que nos vimos numa situação perante o olhar do outro desfavorável. E o egoísmo, por sua vez, é a prática do orgulho, né? É o comportamento, é a atitude em si ligada ao orgulho, né? Considerando aqui, como eu falei agora há pouco, o orgulho sempre vem como algo que nos mostra o nosso referencial externo. Quando esse sentimento nos acomete, nós estamos ocupados com o que os outros pensariam de nós naquela dada situação. E aí nós temos dentro de nós sentimos uma grande revolução em emoções que nos tomam por completo e nos deixam num estado de profundo mal-estar. Todas as pessoas que veem seu orgulho ferido, elas relatam, né, elas dizem sentirem-se muito, muito incomodadas. O egoísmo, sim, fragilidade do nosso espírito, produto do orgulho, faz com que nos afastemos de uma forma grandiosa do propósito de sermos mais caridosos. Chamo a atenção de vocês aqui para algo importante do nosso conhecimento, entendendo que as virtudes que carregamos são virtudes que vão sendo ao longo do tempo por nós adquirida, né? Vamos falar hoje sobre humildade e caridade. Enquanto tal, o livro Consolo, que foi uma outra fonte de pesquisa que eu trouxe para o nosso estudo, na sua segunda parte, no finalzinho dela, que trata sobre as virtudes, nos diz que a virtude é condição imorredora do espírito. Deus nos concede a vida, mas a aquisição das virtudes, que são a divindade que existe em nós, é trabalho do Espírito. Então, na busca dessa virtude, nós temos o oposto dela, que seriam as nossas fragilidades ou imperfeições. Então, pensemos, meus caros, que fazendo uma comparação, o equilíbrio do espírito, do ser, de todos nós, considerando as virtudes como centrais, o que se extrema são as nossas imperfeições. Portanto, já que somos seres divinos, né, ainda materialmente muito frágeis e como espíritos muito ignorantes, nós temos uma grande carga de imperfeições e fragilidades que fazem com que nos afastemos diametralmente das nossas virtudes. Então, os extremos da virtude tornam-se imperfeições. Para que nós as consideremos e as conquistemos, nós temos que nos trabalhar para que nós nos equilibremos, para que nós busquemos o nosso centro, o nosso eixo. E como aquisição do espírito, nós temos que buscar a nossa condição de melhoria íntima. Então nós temos que centralizar, né? Pegar as nossas imperfeições, centralizá-las a fim de que ao longo de muito esforço e trabalho do espírito, elas aos poucos se tornarão virtudes,
Então, no seu extremo, nós temos a humildade como oposição ao orgulho e temos a caridade como oposta ao egoísmo. Então, na busca das virtudes, da caridade e da humildade, nós devemos arduamente trabalhar as nossas imperfeições, o orgulho e o egoísmo, né? Quando nós pensamos nos gestos de caridade nossos, como gestos que vão combater o egoísmo que existe em nós, como contrários, nós vamos buscar nessa luta nossa interna ativar essa porção caridosa, porção divina e uma porção pura que existe em nós. Entendendo que, na hora de sermos caridosos, quanto mais o meu olhar é de igualdade para aquele a quem eu ajudo, mais próximo de vivenciar a caridade e a humildade eu estou próximo. Quanto mais eu divulgo a minha caridade, eu faço questão de salientar todo o bem que eu tenho feito, na verdade, eu não estou olhando para aquele a quem eu me propus ajudar. Eu estou mais uma vez alimentando, aperfeiçoando o orgulho e o egoísmo que reside dentro de mim. Então, quando eu tenho essa necessidade ainda de dividir todos os bem-feitos que tenho, me proposto a realizar, eu ainda estou vivenciando o império do orgulho e do egoísmo. E aí existe a pergunta: se somos criaturas divinas, isso vem de Deus? Nós vamos pensar que essa porção nossa orgulhosa ou egoísta provém de Deus? Eu respondo a vocês firmemente que de na condição em que estamos aqui, planetária, fomos criados, como nos diz no Livro dos Espíritos, a questão 115, espíritos simples e ignorantes, e cada um a seu modo, com os seus esforços pessoais, vai sim construindo dentro de si, edificando dentro de si as suas virtudes, né? Nessa trajetória nossa, na nossa vida, é importante trazer uma explicação contida no livro Obras Póstumas, que nós vamos ver que o orgulho e o egoísmo são rudimentos de uma vida primitiva do espírito, né? Elas são oriundas e firmemente, fortemente encontradas no nosso instinto de conservação. Se vocês me perguntarem, até hoje esse instinto prepondera? Sim, na nossa questão ainda muito rudimentar, nós estamos aí recém-saídos de um mundo primitivo, em que basicamente sobrevivíamos do mata-mata, de uma situação que não importava qual o objetivo, mas eu faria qualquer esforço para me manter vivo, mantendo as condições mínimas de conservação da vida. Nós evoluímos um pouco, no desenrolar, no desenvolver da caminhada da humanidade. Nós vimos aflorar minimamente no nosso psiquismo um forte aliado chamado razão, e a razão deu à lei de conservação um grande impulso, que são os rudimentos da nossa condição de inteligência, e sendo assim, desenvolvendo a nossa inteligência, nós vamos começando a melhorar as nossas condições virtuosas. Nós fomos percebendo ao longo de milhões e milhões de anos que não precisávamos ser tão rudes e pensar tão imaturamente, tão primitivamente, quanto ao fato de conservarmos a nossa vida.
E assim nós fomos desenvolvendo as situações de troca. Através das trocas, nós fomos, sim, amenizando essas questões de conservação do corpo e fomos dando lugar à razão que deu lugar ao princípio, sim, inteligente que habita em nós. E desta forma nós fomos nos desenvolvendo e minimamente já nos vendo como irmãos. E esses rudimentos é que vão nos ajudando ao longo desses anos e anos de tantas encarnações, nos melhorarmos enquanto espíritos. Então vamos entendendo aqui a questão das virtudes, né, como atributos da alma. Se eu fizer uma comparação com vocês, se eu pegar os meus pertences materiais, todas as vezes que eu os divido, eles diminuem a quantidade, não é? Se eu tenho um saco de arroz e eu divido com o irmão, eu fico com meio saco de arroz. Nos atributos da alma, as virtudes, toda vez que nós dividimos as virtudes, elas se multiplicam em nós em termos de ganhos para o nosso espírito. Quanto mais tolerante eu sou, mais tolerância eu vou armazenando em mim. Quanto mais paciente eu sou, mais paciência eu vou armazenando dentro de mim. E desta forma vamos pensando subsequentemente, com cada virtude que pretendamos melhorar, é dividindo, é vivenciando, é no aprimoramento delas que nós vamos edificando no nosso espírito as virtudes que precisamos desenvolver em nós. Porque pensemos bem, o Livro dos Espíritos nos traz uma importante questão e uma das provas mais duras e mais desenvolvedoras do sentimento de orgulho que se tem, né, noção, acesso, que é a prova da riqueza. A prova da riqueza, ela traz a grande exaltação do orgulho e da vaidade em nós e é uma grande contribuidora. Se assim o espírito não se orientar, ele não se conscientizar de uma derrocada, de um regresso e não de um progresso em termos morais. A prova da riqueza é, sem sombra de dúvida, muito mais difícil do que a prova da pobreza. A prova da riqueza traz mesmo essa condição de vulnerabilidade para o espírito, porque ela vai suscitar em nós todas as vaidades e tudo aquilo que o dinheiro, o poder e as posses eles podem fazer por nós e conseguem sim fazer por nós no campo físico, mas no nosso retorno à pátria espiritual, nós vamos ver o quanto foi improdutiva, infrutífera e talvez assim denigra, né? Todas as aquisições, elas interrompem a marcha progressiva do espírito. Então, algo para que nós cuidemos em nós. A riqueza foi fornecida ao homem para que ela, sim, de uma maneira ela consiga auxiliar a quem a possui, mas o homem a tem para que ela seja distribuída com os seus irmãos, não objeto de desejo, não objeto de endeusamento ou o malefício que, por consequência, ela trará para o nosso espírito. Então vamos recordar a passagem aqui de Mateus, né, do evangelista, no capítulo 6, versículo 3, ele nos diz, que são as falas de Jesus, que não deve saber a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. E olha a condição que Jesus nos coloca isso, tão profundamente colocado numa frase singela e simples, e neste caso de tão fácil entendimento. A gente não precisa ostentar aquilo que faz para elevar uma condição orgulhosa do espírito, enaltecendo a nossa vaidade, e sim trabalhando ainda mais para a nossa ignorância espiritual.
O fato de nós não contarmos para a nossa mão esquerda, na metáfora, é para não contarmos nem a nós mesmos, para que nem no momento, isso nem perante os outros e nem perante nós mesmos, seja razão ou motivo da nossa vaidade ser alimentada, dela ser regada, dela ser cultivada em nós, né? Na questão 785, né, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual o maior obstáculo ao progresso conhecido, ao que os espíritos, numa longa resposta, mas que nos interessa aqui, as principais palavras, é que o orgulho e o egoísmo são os grandes entraves da nossa marcha, né, progressiva. Elas são chagas do nosso espírito, algo que nós devemos olhar para que não nos envaideçamos e não exaltemos em nós essas características que sempre, né, numa medida ou noutra, as encarnações se subsequenciam para que nós trabalhemos a nossa vaidade e o nosso orgulho. Eu assisti uma palestra do companheiro, né, conhecido palestrante da doutrina espírita, Haroldo Dutra Dias. Ele fala sobre uma questão da humildade de uma forma muito substancial para nós, né? Porque agora já vamos começar a lidar mais com a virtude, humildade, vamos começar a pensar na humildade, né? Como ele coloca, né? Fazendo menção ao livro Pensamento e Vida de Emmanuel, ele ressalta que a humildade é atributo de Deus no reino do eu. Mais uma vez eu falo, humildade é atributo de Deus no reino do eu. Isto significa, meus irmãos, de uma forma muito clara, que como filhos da luz, como criaturas divinas, perfectíveis, temos dentro de nós todas as virtudes as quais nós precisamos para que no momento que conseguimos desenvolvê-las, adquiramos as virtudes semelhantes às virtudes divinas, né? Voltando ao livro Consolador, questão 253, a aquisição das virtudes é atributo do homem. Quem vai acessar isso em nós somos nós mesmos, através das experiências encarnatórias que vamos sendo submetidos a cada oportunidade de estarmos aqui. Então, uma questão muito importante de pensarmos como as virtudes são reflexos de Deus. A virtude está nele, mas reside em nós também, criaturas, né, originadas por ele, feitas à sua imagem e semelhança. E uma grande prova que o arquiteto do universo, que Deus, que o nosso ser mais supremo da terra, o divino criador de tudo, nos deu como prova da sua humildade, e este é um grande incentivo que o espírito terá para poder se beneficiar e se trabalhar, é pensar que no momento em que ele cria o mundo, que ele cria as leis divinas, ele não obriga o espírito, o indivíduo, a acreditar nele. Esta é a maior prova de humildade que Deus nos dá. Ele não coloca como condição sine qua non, como uma condição essencial, que estando aqui como espíritos, nós temos que acreditar nele. Então vejam, né, que essa é uma ótica importantíssima e interessantíssima de vermos a humildade de Deus, que cria tudo, mas nos dá o livre-arbítrio para que nós consigamos nos trabalhar e através das constatações
que nós vamos tendo ao longo de sucessivas vidas, nós vamos constatando a grandeza, a importância e a veracidade daquilo que o nosso coração carrega. Lá no íntimo, como em nós habita todas as leis morais, nós vamos descobrindo sim a nossa origem divina e nós vamos nos rendendo ao fato de que há um ser poderoso, criador, muito distante das características ou das definições já antes descritas, um ser capaz de nos fazer, através das nossas próprias escolhas, nos auxilia sim, de tempos em tempos, conforme o nosso desenvolvimento, a cada vez mais alcançarmos a condição divina e o fato sim de acreditarmos nele como o Criador, como o grande responsável pelas criações todas, sabendo que Deus é um ser que cria incessantemente a todo momento e Ele utiliza dessas leis morais para que os mundos se concretizem, eles se estabeleçam e dá essa oportunidade a nós, enquanto espíritos, de nos modelarmos a sua imagem e semelhança. Então vejam a grandeza e um dos maiores exemplos de humildade vindos de Deus para nós. Estarmos nele. E subsequentemente, nós vamos sim pensar nos exemplos de humildade daquele que foi e continua a ser a forma mais virtuosa de exemplo que temos, o ser encarnado mais puro que já pisou a face da terra, nosso irmão maior Jesus, que nos deu inúmeros exemplos. E desta maneira, sim, nós podemos, através dos relatos evangélicos, comprovar a grandeza e a humildade daquele ser, que lavou os pés dos seus discípulos, numa das maiores provas de humildade, aquele ser grandioso, puro, imensamente bom, manso. Ele lavou os pés para ensinar aos seus discípulos que não somos melhores do que ninguém. Ele não rebateu a críticas, nenhuma crítica daqueles que tentaram prejudicá-lo. Humildemente aceitou tudo. Humildemente ele conseguiu nos deixar e fazer transparecer a sua grandeza e a sua bondade através dos seus atos, mais uma vez sem imposição, deixando para o mundo um legado inegável, porque quase todas as nações elas seguem sim o calendário cristão, elas seguem ensinamentos cristãos que não morrem, não se apagam de forma nenhuma no correr do tempo, muito pelo contrário, através do advento da terceira revelação, foi nos dado ainda mais formas de entendermos, de nós compreendermos aquelas mensagens tão atuais, escritas há mais de 2000 anos, e mensagens que continuam sendo tão atuais para nós enquanto espíritos. Então vamos pensar também numa parte da definição de humildade que faz muito sentido para a nossa reflexão da noite. A humildade, ela se configura como reconhecimento do que é justo. Então vejam bem a profundidade desse conceito. Reconhecer o que é justo, Se alguém me critica, a primeira coisa que eu preciso observar, e normalmente o que nós observamos frente a uma crítica? Aquilo que dói em nós. E normalmente as verdades que nos são ditas, muitas vezes em forma de críticas, se elas calam fundo em nós, elas são verdades que nos pertencem. E o exercício da humildade, o oposto do eu reconhecer o meu orgulho, eu reconhecer
eu reconhecer que falhei, eu reconhecer que não sou tão poderosa assim quanto eu acho, que sim, alguém pode criticar, zombar, não concordar com o que eu falo. E aí vem um outro importante contexto de vida que eu entendo como algo que nos livra dos nossos, das nossas más inclinações, dos nossos defeitos ou fragilidades. É que normalmente, se alguém nos diz, por exemplo, que somos invejosos, se num primeiro patamar eu cedo a esse conceito, digamos que eu escuto aquilo, mas o ceder não vai me permitir avançar. É como se fosse uma verdade muito indigesta. Um próximo patamar, que é um próximo passo dado, seria a aceitação. Mas a aceitação ainda não me permite acomodar dentro de mim o fato da inveja ainda ser uma imperfeição. É como se eu, diante da constatação, eu aceitasse, mas eu ainda julgasse essa situação como equivocada. O terceiro patamar, que é o que nós devemos buscar, e ele tem muito a ver com a humildade, é a concordância. Todas as vezes que nós concordamos com algo, nós eliminamos um possível julgamento que exista nessa condição. Sim, eu concordo. Sim, eu concordo que eu sou orgulhoso, invejoso, preguiçoso, qualquer um dos pecados capitais que nós viermos a buscar, né? Guloso, enfim. Concordar tira de mim a situação de eu não julgar nem a quem está proferindo isso, nem a mim mesmo de eu me julgar, e eu me coloco numa condição de concordância / humildade, e isso me faz trabalhar em prol de mim mesmo. A concordância / humildade permite que eu olhe para as grandes verdades da vida e eu sim consiga efetivamente fazer algo por mim, sem emissão de julgamentos de valor. Então, pensando nas contraposições, nos excessos que nós vamos trazer aqui, enquanto centrais na vida, buscar em nós a humildade e sermos mais caridosos, como que nós podemos fazer isso, meus irmãos? De que maneira que nós vamos trabalhar em nós essas nossas más tendências? A prática da caridade em si é uma das primeiras, vamos falar, ferramentas, uma das primeiras atitudes que nós devemos ter. Lembrando também que muitas vezes a caridade precisa ser vista em relação a nós mesmos. Nós precisamos olhar para nós com um olhar mais compadecido, não de autopiedade, de pena, mas olhar para nós como seres ainda em construção. Então, a prática da caridade, como nos diz a doutrina espírita, né, que fora dela não há salvação, mas não há o crescimento do espírito, na verdade, não há o progredir do espírito, é através desse olhar que eu tenho para com o outro, é que ela vai me propiciar chegar num ponto em que a imaterialidade, ela vai dar, né, ela vai aparecer mais do que as questões materiais que me ligam a esse plano. Uma das outras formas que nós buscamos em nós, né, uma forte mão propulsora são as nossas preces. O que nos liga a Deus, o que nos liga a Jesus, o que nos liga à espiritualidade amiga, ao nosso mentor, fortemente são as preces. A estreita comunicação que nós vamos tendo
com esses seres que já nos antecederam na vida, seres que estão numa condição espiritual mais evoluídos, mais adiantados e sim capazes de nos auxiliar enquanto a missão que eles mesmos já entenderam da grandeza de se progredir moralmente, auxiliando o próximo, assim como Jesus nos falou. E a prece, como nos diz Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, nós precisamos aprender a pedir. E neste caso, como as nossas más inclinações são questões que nós não gostamos de enxergar, e pensem no momento de pandemia, o que mais tem incomodado as pessoas é o fato delas terem tempo para olhar para elas mesmas e não se demorarem nas distrações da vida. É isso que tem incomodado, que a gente não gosta de ver. O que a gente precisa mudar depende de trabalho nosso, né, do nosso esforço. Então, como nos diz aqui a lição do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado Prece, é pedir a Jesus que nós saibamos ver aquilo que é preciso ser mudado em nós. Então vamos pedir a Jesus: Senhor, que eu veja, Senhor, que eu consiga entender aquilo que eu preciso mudar, sem as distrações do mundo, sem as nossas buscas infrutíferas e materiais, mas que nós peçamos a Ele que nós possamos ver uma outra forma muito rica e muito oportuna ao desenvolvimento das virtudes, de sermos mais humildes, de reconhecermos, sim, em termos de justiça, que ainda somos falhos. É o estudo doutrinário. Está aí a doutrina espírita, com obras da sua base, do seu eixo, e obras inúmeras, irmãos, obras de grande enobrecimento para o nosso espírito, que sim vão nos mostrando caminhos, maneiras, formas de nós nos desenvolvermos melhor como espíritos, no braço da moralidade, o braço da sabedoria, do amor. Esse braço se desenvolve através do estudo da doutrina, né? E pensar aqui também numa outra forma que a doutrina favorece, que todas as outras ferramentas aqui nos fazem pensar, é na nossa busca pelo autoconhecimento. O espírito ganha muito quando ele se demora nas questões pessoais, quando ele está disposto a olhar para si mesmo, a enxergar, não só a ver, não só a olhar aquilo que nele precisa ser modificado. E isso nós conseguimos através do olhar para dentro, quando nós vamos buscar o aperfeiçoamento íntimo, nós vamos olhar para nós mesmos de forma justa, de forma necessária, de forma oportuna ao nosso crescimento. Então, meus irmãos, finalizando aqui o estudo da noite, a reflexão da noite, pensemos nessas questões que nos levam, né, ao nosso aprimoramento, à nossa maneira de vermos tudo, nesse momento propício a olharmos para nós, que nos demoremos para trabalhar, né, buscarmos saídas nesta reclusão que ainda estamos, para nos melhorarmos como espírito através do nosso autoconhecimento, da prática da caridade, de elevarmos o nosso pensamento a Deus, pedindo forças e coragem e praticando, sim, a lei maior do amor, que é para isso que nós nascemos, para sermos por amor. Que Jesus nos abençoe a todos, que Ele nos fortaleça, que Ele nos ilumine e nos encoraje na nossa empreitada de vida, que é sempre buscarmos o melhor de nós mesmos. Fiquem todos em paz, uma boa noite, um bom restinho de semana a todos vocês.
É isso aí, minha gente. Mais uma live, mais uma maravilha aconteceu nesta casa. Apenas agradecer muito aos que participaram aí, desde o início, ou mesmo que chegaram depois. Fica aquele aviso que eu dei no início: curtir, compartilhar, para chegar a outros mais. Tema, como sempre, de importância, que toda virtude deve ser trabalhada constantemente. É um exercício de fortalecimento. Se fortalecendo as virtudes, o que há de ruim vai desaparecendo. Hoje nós fizemos uma vibração específica no início, na apresentação. Aquele que chegou depois e não participou da vibração específica, eu peço que, ao terminar, que possa estar somando conosco nessa vibração específica, rogando a Maria, Mãe de Jesus, aos suicidas e aos que, infelizmente, estão tentando esse suicídio, que é lamentável a todos nós. Agradecer mais uma vez a todos que estão vindo, colocando à disposição para fazer este tema, e estaremos aqui semana que vem com outro tema, com outro orador, oradora, e agradeço a Deus essa oportunidade de estarmos, mesmo que virtualmente, juntos, para, se Deus quiser, em breve podemos nos encontrar aqui, nos abraçarmos e voltarmos às atividades normais, de grupos de estudos, reuniões mediúnicas e as palestras. Convido a Vanessa para fazer a vibração final e até a próxima, com as bênçãos de Deus. Companheiros, nos deixemos ainda absorver por essas emanações benéficas ao nosso espírito, uma vez que ele foi devidamente alimentado, mais um pouquinho alimentado, nesta forma, de nos auxiliar na jornada que temos ainda tão longa, de aperfeiçoamento moral e progressão do nosso espírito. Nos aconcheguemos nesta vibração, elevemos o nosso pensamento ao alto, busquemos aí, cada um no seu lar, cada um onde quer que esteja, a conexão com o seu mentor, com o seu anjo guardião, e que neste momento todos nós aqui possamos, elevando o pensamento, nos dirigir a locais mais pacíficos, mais profundos, mais fecundos. Senhor Jesus, Mestre amado e querido, com muita gratidão e amor no coração, encerramos as reflexões desta noite, agradecendo pela oportunidade que nos é dada de olhar mais uma vez para questões tão basilares das nossas imperfeições, mas questões que são de grande importância: o trabalho, a luta para diminuí-los, para modificá-los e deixar que cada um aqui permita em si mesmo brilhar a luz divina que existe em cada um. Que levemos para os nossos lares as vibrações deste momento, que nós consigamos ainda auxiliar para que essa vibração permaneça por mais tempo, na nossa vigilância constante, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes,
e aproveitar este momento como prática, como forma de trabalho, que nos demoremos a orar por aqueles que estão em grande aflição. Todos os que já vinham sofrendo com as dores do corpo, com as doenças já de longa data, com as aflições da alma, e pedir por essa nova leva de inquietação íntima, que é o medo, a angústia, os temores, ver a nossa fragilidade tão exacerbada, tão saliente na nossa vida, e que nós nos lembremos que acima de nós está Jesus, o governador do orbe, aquele que está sob o controle de tudo o que nos acontece, dentro dos nossos lares, fora, em qualquer parte desse nosso planeta querido, que nos hospeda aqui como passageiros. Confiemos em Deus, saibamos dessa ordenação, e que os acontecimentos, eles vêm em sequência de um plano maior, que confiemos sim que nós vamos crescer com tudo isso, nos beneficiar e mais fortes pudermos ajudar aos nossos irmãos materialmente, com o consolo das preces, ouvir aqueles que estão em aflição, sermos sim imitadores do Cristo. É para isso que estamos aqui, é para isso que estamos trabalhando. Que o Senhor continue a abençoar esta casa, que se propõe a levar a sua mensagem, o seu apoio, o seu amparo a todos aqueles encarnados e desencarnados que por aqui passam. E que em breve, estou certa disso, possamos estar aqui mais uma vez, reunidos como de costumes, e talvez presencialmente, desfrutando das benesses que esta casa nos transmite e que ela se propõe a cultivar em nossos corações. Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja.